Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu sou Erison Silva e esse é o nosso grupo de estudo de filosofia da moral e ética do Genefil, né? Hoje estamos aqui com o Ronald, o Hudson e o Guilherme, que acabou aqui de acessar. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa tarde. Estamos dando início agora ao nosso encontro. Tudo certinho contigo. É... Beleza, beleza. O Guilherme está no chat aqui, certo? No último encontro, a gente deu continuidade, né, à leitura coletiva aqui da Crítica da Razão Prática, e a gente avançou bastante, porque a gente leu, né, 5 páginas desse subtópico aqui, que exatamente trata da questão, né, da razão, aqui, ó, dedução dos princípios da razão prática pura, né, de onde derivam esses princípios que a razão prática ela vai utilizar para poder determinar a vontade, né? Toda essa questão de gira em torno do que a gente consegue determinar a nossa vontade, que é a vontade que nos põe a agir, né? Então, o Kant, ele está no meio dessa dedução, de onde vêm esses princípios, né? De onde é derivado. Obviamente, a gente sabe que é da racionalidade, né? E que esses princípios, eles são uma existência em si, né? Eles fazem parte da que a coisa ela é em si. Então, né, a gente vai ver ele discutindo muito com a questão dos empiristas, discutindo muito de que um princípio que seja universalmente válido e necessário, né, que vai dar margem para a nossa autonomia, ele não é um princípio que possa derivar, né, das nossas emoções, dos nossos afetos, né, que possa derivar da nossa experiência empírica, por assim dizer, por conta de exatamente essa experiência ter um caráter de efemeridade, ou seja, é um caráter passageiro, entendeu? E aquilo que é passageiro, que é efêmero, não pode dar margem para aquilo que permanece, para aquilo que, por assim dizer, é contínuo, entendeu? Então, o Kant ele está muito dialogando com essas noções para a moralidade, tá? Só um momento, minha gente. É, isso, obviamente, é um pouco do que ele já demonstrou ali na fundamentação da metafísica dos costumes, né? Esta semana eu viajei para BH, fui lá em BH fazer uma prova e caiu nessa prova de seleção de bolsa lá, exatamente o texto da fundamentação da metafísica dos costumes do Kant, né? E esse texto, né? Ele trata obviamente de como a gente chega na metafísica, de como a gente chega nas noções de imperativo categórico, né? E, para além disso, trata de questões como reinos dos fins, trata das questões de ação, né, conforme o dever, pelo dever, né? Então, né, a questão da máxima, que seria o princípio subjetivo da ação, enquanto os imperativos seriam os princípios objetivos da ação, onde a gente teria que testar, né, a validade moral da nossa máxima. Então, é um texto, assim, fundamental, eu estou sendo redundante aqui, né, para a gente entender a filosofia moral do Kant, né? E se você não leu esse texto, né, se você não leu, eu recomendo ler, antes de ler essa crítica da razão prática, porque a crítica da razão prática é um texto que se segue após, é como se fosse a continuação do raciocínio que ali, né, foi iniciado na fundamentação da metafísica dos costumes, tá bem? Bem, no mais, eu acho que a gente poderia, né, iniciar relendo essa parte aqui, certo? Para a gente poder retomar a nosso debate, a nossa discussão, certo? E a partir daí a gente vai desenvolvendo. Eu gostaria de saber se o Ronald, o Hudson, o Guilherme, né, teria alguma coisa a colocar, alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a dizer. Tá de boa, Ronald? Tá de boa, Hudson, Tá de Guilherme? boa. Então, vamos lá. Eu vou iniciar a leitura, e aí, né, na medida que a gente for desenvolvendo, a gente vai revezando aqui a leitura, tá bem, Hudson? Tá bem? Tá bom? Vamos lá, né?
da dedução dos princípios da razão prática pura. Esta analítica expõe que a razão pura pode ser prática, isto é, pode determinar a vontade por si mesma, independentemente de tudo o que é empírico, e expõe isso certamente mediante um fato no qual a razão pura se prova prática pelo ato, a saber, a autonomia nos princípios da moralidade, pela qual ela determina a vontade ao ato. Ela mostra, ao mesmo tempo, que esse fato está inseparavelmente ligado à consciência da liberdade e da vontade, sendo até mesmo idêntica a ela, pelo que a vontade de um ser racional, que, enquanto pertencente ao mundo sensível, reconhece-se necessariamente submetido às leis da casualidade, tal como outras causas eficientes. Ao mesmo tempo, também, no domínio prático, é consciente de um outro lado, a saber, enquanto ser em si mesmo, de sua existência determinável em uma ordem inteligível das coisas. E certamente, não conforme uma intuição particular de si mesma, mas conforme certas leis dinâmicas que podem determinar sua casualidade no mundo sensível. Pois, em outro lugar, ficou suficientemente provado que a liberdade, se ela nos é atribuída, nos transfere para uma ordem inteligível das coisas, né? Em outro lugar, ele está, obviamente, fazendo referência, né, à fundamentação da metafísica dos costumes aqui, certo? E é bem interessante porque ele está já falando dessa questão de que a razão pode determinar a vontade, né? Que a razão pura pode ser prática, isto é, pode determinar a vontade por si mesma, entendeu? Então, essa noção de você dizer que a razão é capaz de nos colocar a agir, já é uma tese, uma premissa bastante polêmica do ponto de vista filosófico, tá? Porque a razão, ela muitas vezes parece operar em uma frequência diferente da nossa vontade, de tal forma que não influenciaria a vontade, nem para agir e nem para impedir de agir, né? Eu me argumenta muito nessa linha, né, de dizer que a razão não pode impedir a vontade, porque só um sentimento pode impedir outro sentimento, só uma paixão pode se opor a outra paixão, né? Então, Hume ele coloca muito isso lá no tratado, no terceiro livro do Tratado da Natureza Humana, no final do segundo também, né? Quando ele vai falar ali nas investigações sobre os princípios da moral, né? Ele também fala disso. E o Kant ele parece ter muito essa tradição em mente quando está dialogando aqui, né? Quando está falando da questão empírica. Certo? Tanto que ele, mais em cima naquele quadro lá que a gente viu, ele chega até a citar o Hudson, que é um sentimentalista moral, né, inglês. Ok, gente? Aí aqui, uh, independente de tudo que é empírico, né, como ele coloca, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ainda não. Ainda não, vamos seguir então, tá? Se tiver qualquer dúvida aí, a gente só levantar a mão que a gente tira dúvida, tá? Ou, né, quiser fazer alguma observação, também fique à vontade. Vamos lá. Se compararmos com esta analítica, a parte analítica da crítica da razão especulativa pura, um notável contraste aparece entre as duas. Ali não eram os princípios, mas era a intuição sensível pura, espaço e tempo, o primeiro dado, que tornava possível o conhecimento a priori. E certamente apenas para objetos dos sentidos, princípios sintéticos a partir de meros conceitos sem intuição eram impossíveis, ou mesmo, precisamente, esses princípios só podiam ter lugar em relação à intuição, que era sensível e, portanto, apenas em relação aos objetos da experiência possível, porque os conceitos do entendimento ligados a essas intuições e a essa intuição torna possível apenas aquele conhecimento que nós denominamos experiência. Contudo, o direito foi negado à razão especulativa
todo o positivo de um conhecimento para além dos objetos da experiência e, portanto, das coisas enquanto números. Gente, ele está lidando aqui com a arquitetura teórica, com a estrutura teórica da crítica da razão pura, certo? E dos prolegômenos a toda a metafísica futura, que são dois textos dele de epistemologia, do qual ele trata sobre os limites do conhecimento da razão, certo? Então, quando ele está falando aqui de nomenos, né, ele está falando do que são as coisas em si, os objetos em si mesmo. Em outras palavras, qual é a essência de determinados objetos, qual é a natureza de determinados objetos, né? E aí ele vai falar também da questão de juízos sintéticos a priori. Né? Juízos sintéticos a priori, geralmente, eles são condições de possibilidade para toda e qualquer experiência, certo? Quando a gente está falando aqui de experiência moral, o que seria um juízo sintético a priori? Seria basicamente, né, a gente ter liberdade. Se a gente, né, não fosse livre, a gente não teria experiência moral, porque eu não poderia imputar responsabilidade a ninguém pelos atos. Não é isso? Né? Se eu posso imputar responsabilidade aos atos, né, das pessoas, é porque eu acabo concebendo ou pressupondo de alguma forma que todas essas pessoas elas são livres, né? Então a liberdade ela é uma condição de possibilidade para toda e qualquer experiência moral. Ora, Edson, mas a gente está falando de experiência não no sentido de moralidade, a gente está falando de experiência no sentido epistemológico da palavra, para conhecer os objetos e etc., aqui o Kant. Ok, sem sombra de dúvidas, a gente está falando disso também, né? Principalmente quando o Kant ele vai falar aqui do espaço e do tempo, certo? Só um momento. Quando ele fala, se refere ao espaço e ao tempo, gente, ele está necessariamente lidando com questões da epistemologia, certo? E dizer que espaço e tempo são condições de possibilidade para qualquer experiência que a gente venha a ter. Entendeu? Não existe uma experiência sensível que a gente que não venha acontecendo dentro do espaço e do tempo. Entendeu? Tanto que as perguntas básicas que geralmente a gente produz, que geralmente a gente faz, fulano, né, se acidentou. Fulano, amigo nosso, se acidentou. A gente vai perguntar como e a gente vai perguntar, obviamente, né, onde e quando. E aí, quando a gente fala onde e quando, a gente está o quê? Onde, espaço, quando, tempo. A gente está colocando espaço e tempo, né, como referências para se entender o que aconteceu, para poder se pensar, se conceber determinada experiência, determinado acontecimento. Então, daí, espaço e tempo ser o quê? Condição de possibilidade para toda e qualquer experiência. Ok, a gente entendeu isso, Erson, ótimo, mas eu me digo, o que é uma intuição? Né? E outra coisa, né, o que teste é isso que ele chama de é, juízos sintéticos a priori, no menos e tudo mais. Intuição para o Kant, quando ele está falando de intuição aqui, né, é aquilo que a gente aprende sem a necessidade de um raciocínio, né, demonstrativo, certo? É um conhecimento que a gente intui. Ah, como assim? Se for um conhecimento sensível, a gente poderia falar das cores. Eu não posso demonstrar as cores para alguém conhecer. Né? Se eu quero que alguém conheça o que é branco, eu vou e mostro. Ó, isso aqui, ó, tá vendo isso aqui? Essa parede é branca. Mas eu não tenho como explicar, fazer alguém conhecer o que é branco sem mostrar o branco para essa pessoa. Então, isso é uma intuição sensível, né? Porque está diretamente ligada à nossa sensibilidade. Ah, Edson, existe intuição sem ser sensível? Sim, intuição intelectual. Essas daí é de onde a gente deriva os nossos princípios intelectuais. Como assim? Princípios da lógica, né? Princípios da matemática, princípios metafísicos, todos são intuições intelectuais. Aí você para, como assim? Lembre-se do livro 4 da Metafísica do Aristóteles. Quando Aristóteles diz, olha, é questão de educação você saber perguntar, né, e saber que não pode perguntar de onde vem um princípio.
Por quê? Porque se você está perguntando de onde vem um princípio, significa que tem algo anterior ao princípio que o gerou. Então, esse princípio não é o princípio, né? Porque tem algo antes dele. Entendeu? Só que o Aristóteles ele é sagaz. Ele vai dizer que os nossos princípios não podem ser demonstrados porque são os princípios. Ah, beleza. Então, de onde vem? Vem da nossa intuição intelectual. A gente intui eles, certo? De tal forma que se eu os nego, eu acabo caindo em contradição. E daí ele conseguir derivar, por exemplo, o princípio da identidade, o princípio da não contradição, o princípio do terceiro excluído, certo? São princípios intelectuais da lógica que vão fundamentar e estruturar a nossa forma de raciocinar. Perfeito, gente? Então agora a gente entendeu a noção de intuição. Mas, né? Falta a gente entender então agora o que é numeno, né? O que são os números que vem em oposição, por assim dizer, aos fenômenos. Né? Fenômeno é tudo aquilo que a gente consegue aprender por via da nossa sensibilidade, que a gente experiencia, né, pelo nosso aparato sensível. Então, né, toda experiência sensível é uma experiência fenomênica, sem sombra de dúvidas. Só que isso, né, os fenômenos, eles não são a coisa em si. Pelos fenômenos, a gente não alcança a essência, a natureza das coisas, por assim dizer, para utilizar uma terminologia que os pensadores antigos utilizavam muito, certo? A gente só vai alcançar o que é a coisa em si pelo número, só que a gente não tem acesso ao número. Por quê? Porque tudo que a gente tem acesso são representações dos objetos, certo? Para o Kant, certo? A gente tem a experiência, e essa experiência é formatada pelas nossas categorias do entendimento, certo? Através do espaço, do tempo, da relação de causa e efeito, da quantidade no tempo e no espaço, certo? A gente acaba formatando segundo aquela tábua das 12 categorias. E aí a gente reapresenta essa experiência sensível dentro desse padrão. Então, note, eu não tenho um acesso imediato, direto a um objeto. Pelo contrário, meu acesso aos objetos, ele é um acesso intermediado por essas categorias do entendimento. Não é que o objeto seja assim, é que eu só consigo compreender os objetos dessa forma. Em outras palavras, eu acabo reapresentando esses objetos para mim. Por isso que é um fenômeno. Entendeu, gente? Por isso que a gente está falando de fenômeno, né? De fenômeno, e não de numeno. Porque se fosse numeno, eu teria acesso imediato, um acesso direto à coisa como ela é em si mesma. Eu teria acesso, em outras palavras, à essência das coisas. E para o Kant ele vai dizer que a gente não tem esse acesso. Né? A gente não sabe o que é a essência das coisas, a gente só sabe como as coisas se apresentam ou se reapresentam ao nosso entendimento. Me fiz entender, gente? Eu sei que é complexo isso daqui, eu sei que aparenta ser complexo essa estrutura é, conceitual, teórica do Kant, certo? Mas ela é um pressuposto aqui para a gente poder compreender essa parte da crítica da razão prática. E aí, o que é que vocês acham? Tá de boa? É mais uma questão de epistemologia do que de outra coisa, né? Essa Isso. questão, por exemplo, estava tentando lembrar aqui de um fenômeno que a gente sente, mas que o conhecimento é que pode provar. Por exemplo, a gente sabe que a Lua altera as marés, mas a gente sente que a Lua altera as marés ou a gente faz uma experiência e conhece que a Lua altera as marés, entendeu? Porque o Kant ele está falando aí de uma época que a ciência ainda não tinha desenvolvido muito bem, né? Era mais ou menos a época do Newton, então era um negócio assim meio ainda assim meio rudimentar, né? Então por isso que ele falava em nos sentir, que era feita as deduções muito pelo sentir, né?
e não pela experiência. Eu fiz um experimento aqui e, por representação, a gente deduz que a Lua altera as marés. Aí eu, sim, quer dizer, eu estou aqui, não, mas eu tô aqui no navio, aí eu percebo que as marés são alteradas conforme a altura da Lua, não sei o quê. É uma coisa muito subjetiva, entendeu? Eu É, acho, pode falar, Radson. eu acho que essa percepção de que a Lua interfere no movimento das marés, eu acho que ela é mais resultado de algum experimento científico mesmo, né, que é feito. Porque senão, se dependesse, que se fosse por meio da nossa sensibilidade, não, eu sinto que a maré está sendo, né, tá sendo movida, né, que a Lua está interferindo na maré. Se fosse assim, o conhecimento de que se fosse assim, seria senso comum, né? Todo mundo saberia que a Lua interfere no movimento das marés, mas se você for sair da sua casa, não precisa nem andar muito e perguntar qual a influência que a Lua tem sobre as marés, vai ter gente que não vai saber, entende? Ou seja, vai dizer assim para você, rapaz, nem sabia que isso existia, rapaz, é mesmo, quer dizer que a Lua influencia no movimento das marés, ou seja, não é algo que todo mundo sente, não depende da nossa sensibilidade, né? Mas agora alguém deve ter feito algum experimento, que eu não sei qual foi, e percebeu que a Lua tem influência no movimento das marés, né? Isso é algo para quem busca, não para quem sente, né? Eu vejo mais assim, né, nesse sentido. É, por aí. O ponto todo é que por trás disso daí tem um princípio, né? O princípio da gravidade universal. Sim. Né? E esse princípio, como se chegou a ele? Como Newton, como, né, e os demais pensadores físicos chegaram a ele para poder, né, aplicar, fazer cálculos, ter um grau de previsibilidade dos acontecimentos, certo? Como é que é isso? Perdão, estou espirrando aqui, por isso que eu fechei a câmera. É, então, o ponto todo não é, a Lua influenciar as marés, etc. Mas a questão da gravidade, que é o princípio atuante para explicar esse fenômeno, para explicar como a Lua consegue influenciar as marés. Então, é como Newton chegou a esse princípio. Como é que ele fez? Ele observou, ele calculou, certo? Ele esperou para ver se esses cálculos batiam com os acontecimentos, né? Opa, vou esperar até a lua cheia para ver se de fato as marés elas vão, né? Vão ficar a amarela vai encher mais ou ela vai diminuir. Então, isso daí, né? É a questão de um princípio que ele conseguiu, através do raciocínio abstrato, alcançar e depois aplicar a um fenômeno. Então, é um princípio que está por trás da compreensão desse fenômeno. E é basicamente isso que o Kant ele tenta fazer, não com respeito, por exemplo, a um objeto empírico, que seria a Lua e as marés, né, de objetos empíricos, mas sim a respeito agora da questão da moralidade. Quais são os princípios que atuam por trás desse fenômeno da moralidade? Né? Qual é a gravidade universal? Né? O que é que vai ocupar aí essa gravidade universal que vai permitir a gente explicar, né, como acontece os juízos morais, como acontece, né, a questão da gente tomar decisões, da gente se colocar a mover moralmente. Então, é isso daí que o Kant está fazendo. Ele está buscando os princípios por trás do fenômeno. Os princípios, em outras palavras, que conduzem esse fenômeno. Tal qual Newton fez com a Lua, né, e as marés, colocando ali o princípio da gravidade universal. E aí, o que é Então, que só você... para entender esse espaço e tempo que ele colocou aí, foi só para retomar outro aspecto de teoria do conhecimento, é só um tópicozinho. Né? Intuição sensível pura, né?
Intuição Então, por quê? sensível. Mas o que é que isso tem a ver com a moral? Porque para o Kant, a gente vai ter uma intuição, né, pura da liberdade. Eu não consigo demonstrar que eu sou livre, mas Da eu consigo. mesma forma que eu tenho do espaço e do tempo, eu tenho da liberdade também? É porque o espaço e o tempo também são intuições, né? Eu não Ah, consigo demonstrar espaço e tempo. mas estão no Mas mesmo nível? Espaço e tempo, liberdade, moral, estão no mesmo nível de intuição? eu diria que ambos são condições de possibilidades. Só que espaço e tempo é para pensar uma experiência empírica e liberdade para pensar, né, uma experiência moral. Entendeu? Eu só consigo pensar a experiência moral porque eu concebo que as pessoas são livres. Entendeu? Se eu não conceber que as pessoas são livres, então eu não posso imputar responsabilidade a ela pelos seus atos. E eu só consigo conceber uma experiência empírica por conta que eu tenho espaço e tempo. Eu sempre vou perguntar onde e quando, né? Onde Certo. aconteceu? Quando Agora eu aconteceu? entendi. Agora eu entendi. Entendeu? Então, ambos são condições de possibilidade. Agora, só que espaço e tempo para a experiência empírica, liberdade para a experiência moral. Perfeito? É complicadozinho, porque o Kant ele faz isso, porque ele quer deixar tudo bonitinho. É como se todo o sistema filosófico dele fosse harmônico, né? Não existe nenhuma contradição entre os conceitos, entre as teorias que ele formulou, né? Ele tem essa pegada aí. Cheio de conceitos, né? O Kant. Intuição, fenômeno, númeno. Eu acho que esse espaço e tempo aí que ele fala é, é como você disse, né? Condição de possibilidade de conhecer determinada experiência. É que nem, eu acho que é que nem um parque de diversão, né? Quando você vai no parque de diversão, ali é a área determinada para você se divertir, para você, né, brincar com os brinquedos ali, levar as crianças e tudo mais. Aquele parque ali é justamente o espaço e tempo, né? O que vai acontecer dentro desse espaço e tempo? Você vai se divertir, você vai dar risada, você vai dar gargalhada, você vai ter experiências, né, que, né, vai te proporcionar determinadas experiências ali. E no espaço e tempo que o Kant está dizendo, acho que é a mesma coisa, né? Dentro desse espaço você vai ter experiências morais, você vai ter condições de possibilidades em que você vai poder exercer uma certa liberdade também que vai influenciar no meio ali, no meio coletivo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? É por Assim, aí. É por aí. Porque, é, como você disse, né? No parque de diversões você vai estar sempre tipo, eu fui no parque de diversões em determinado local, espaço, né? Naquele dia, tempo, aquele dia. entendeu? Então eu tenho uma experiência que ela vai sempre estar situada dentro do espaço e do tempo. Entende? Tenta imaginar uma experiência que não aconteceu em lugar nenhum e em momento nenhum. Não tem. Eu tenho. Entendeu? Não tem, a gente não consegue, porque eu sempre vou precisar, né? Eu fui à praia. Aí você vai perguntar qual praia? Já está perguntando o espaço, entendeu? Eu fui à praia, vocês vão perguntar quando? Porque agora eu não estou na praia, então vocês vão perguntar quando é que você foi à praia? É. Tempo. Praia onde, né? A praia da onde? Aham, praia de onde, quando, etc. Entendeu? Então, está sempre colocando essa noção de espaço e de tempo. A gente sempre situa as nossas experiências dentro disso. Né? É como se fosse uma condição do entendimento humano. Eu não tenho outra forma de entender que não seja essa, né? De entender as experiências. E isso daí é uma sacada genial do Kant, diga-se passagem, né? A genialidade dele. Dizer que ó, todo mundo vai fazer isso. Né? Todo mundo vai formular conhecimento a partir daqui. Né? Aí seria, né, os princípios, as intuições sensíveis dele aí. Né? Vamos terminar esse parágrafo, que aí continua aqui essa. Né? Essa razão especulativa conseguiu colocar em segurança o conceito de números,
isto é, a possibilidade, mesmo a necessidade de pensá-los, e ainda salvar de todas as objeções, por exemplo, à liberdade, considerada negativamente, admitindo-a como totalmente compatível com aqueles princípios e restrições da razão teórica pura, sem, contudo, nos dar algo determinado a conhecer sobre esses objetos, nem algo que amplie o conhecimento sobre eles, visto que ela, ao contrário, cortou inteiramente qualquer perspectiva quanto a isso, né? Então ele falando aqui, né, que a razão, essa razão especulativa conseguiu colocar, né, em segurança o conceito de números, né? Por quê? Porque eu não consigo ter um acesso direto. Ó, o Guilherme aí no chat, né? Deixa eu concluir só esse raciocínio. Eu já li o que o Kant colocou, o que o Guilherme colocou aqui no chat. Eu não tenho um acesso imediato, direto, né, aos objetos. Esse acesso, né, sempre vai ser por meio da representação que eu tenho, através do espaço, do tempo, entendeu? As experiências, elas sempre vão ser formatadas através dessas categorias do entendimento, tá bem? Então, não é um acesso direto, eu não tenho acesso ao número, eu tenho acesso ao fenômeno, que é a representação que eu faço dos objetos a partir dessas categorias do entendimento. Deixa eu ler aqui o que o Guilherme colocou no chat. Bem, Guilherme aqui, abre aspas. Gente, cuidado com a posição de que a ciência seria uma construção apenas dos séculos XVIII e XIX. Karl Popper, em O Mundo de Pirâmides, já aponta que os pré-socráticos possuíam um modo de pensamento que pode ser, abre aspas, compreendido como científico, fecha aspas. Às vezes, aparece a expressão, abre aspas, ciência rudimentar, fecha aspas, mas ela é enganosa. A ciência antiga não era rudimentar, tinha finalidades diferentes das atuais e era mobilizada para responder a outros problemas. Dizer que ela era rudimentar é um equívoco, tanto filosófico quanto histórico. Perfeita a observação aqui do Guilherme, né? Perfeito esse comentário, porque remete exatamente à questão de que o modelo científico da época do Kant ele está em transformação. A gente está saindo de uma ciência, né, de uma física que era até então aristotélica para uma física de Newton, né, newtoniana. E com isso, obviamente, é influenciado por diversos pensadores, tal qual o próprio Descartes, René Descartes, com o discurso do método, né, que vai ali buscar, né, um método de procedimento, né, para a produção de conhecimento que seja minimamente rigoroso e preciso. Vai ser influenciado pelo próprio Leibniz, que, né, se eu não me engano, até tem briga com Newton ali, com o próprio Isaac Newton, dentro da universidade, né, vai ser influenciada por uma gama de pensadores da modernidade que, querendo ou não, vão transformando o paradigma científico, tá? E com isso, obviamente, vai trazendo uma nova forma de lidar com esse conhecimento e de produzi-lo também, entendeu? Mas, assim, tudo é ciência, né? De Aristóteles até, né, os nossos dias. E o Mariano continua. Coordenação do MRP. Eu nem sei o que é o MRP, minha gente. Né? Ele continua aqui tentando, pedindo para acessar, porque ele não vai lá e coloca o nome. Né? Só é colocar o nome ali, ó. Nome e e-mail, estou tentando acessar aqui, gente. Pronto. Né? Mariano, né? O Hudson, o Ronald e Guilherme, gostaria de comentar alguma coisa aqui? Eu só achei estranho. Te deu tem um problema no áudio agora. Não, pode falar. Só achei estranho tentando entender ainda o que o Guilherme disse, né? Porque tudo bem que haja uma visão científica entre os pré-socráticos, mas eu diria que é uma visão ainda pouco desenvolvida,
né? Porque você tem os 4 ou são 5 elementos, não é isso? Água, terra, Água, fogo. fogo, ar e o éter, se eu não me engano, né? E aí, menina, essa história de éter é uma complicação, porque vai chegar no Newton, e o Newton vai dizer que esse éter é a quinta essência, quer dizer, o quinto, o elemento mais puro, vamos dizer assim, né? Mas isso hoje já foi desmascarado, não existe mais a ideia de éter, por exemplo, né? Que seria uma essência que corresponde ao universo, não existe. Então, eu acho assim, eu gosto de ver a ciência evoluindo, certo? Assim, achar que. Eu não estou dizendo que não existe uma visão científica entre os pré-socráticos, mas comparar o que os pré-socráticos fizeram com o que a gente tem hoje, né, eu acho até uma ingenuidade, né? Porque realmente não tem como você comparar, né? Eu estava vendo, hoje você faz condutores, esses condutores elétricos que a gente tem, através da energia quântica. Então, não existia isso nem no século XX. Quer dizer, no século XX existia, né? Mas na metade do século XX. Você criar condutores, supercondutores elétricos baseados na energia quântica. E como é que isso pode ser compatível com uma visão científica da época dos pré-socráticos? Não tem, entendeu? Então é só essa questão de eu respeito e tudo os pré-socráticos, mas eu acho que não tem uma contribuição relevante. Para hoje, não. Não, olha, assim, eu diria que existe uma continuidade, entendeu? E alguns rompimentos com as teorias pré-socráticas. Por exemplo, a gente sabe que o primeiro cara a falar sobre a noção de átomo foi o Demócrito, né? Eu li lá atrás, entendeu? Que tudo que existia na realidade era composto por pequenas partículas, né, que eram indivisíveis e que se agrupavam e desagrupavam para formar tudo que existe, né? Que é a noção de átomo que a gente tem, né, trabalhado já nos nossos dias. Obviamente que a gente sabe que esse átomo ele não é necessariamente indivisível, que ele é composto por partículas menores, prótons, elétrons e nêutrons, né, que aí ainda são, né, divisíveis maior. Então, É, continua sendo, entendeu? Mas a própria noção de átomo já vem lá de trás, dos pré-socráticos, entendeu? Então, obviamente que a gente não pode dizer, tudo que eles falaram lá está correto, vamos aplicar aqui. Não, não vai conseguir. Não vai conseguir porque muito do que foi dito ou já foi refutado, né? Já foi dito que, não, olha, não funciona bem dessa forma, a explicação deles não dá conta de todos os aspectos, de todas as propriedades que esse fenômeno abarca, né? E daí ser insuficiente, a gente precisa de uma explicação melhor, e aí vir outras teorias para substituir essas explicações, certo? E ou se não, eles podem até pegar né, como no caso da teoria atômica, pegar, olha, não, tem essa noção de átomo que está aqui. É uma noção ótima, vamos trabalhar ela. Mas aí já não pronto, se o Guilherme me encontrar e quiser trabalhar. me mostrar, eu agradeço. Oi? Se o Guilherme quiser encontrar e me mostrar, eu agradeço. Eu não tô desprezando o comentário dele, não. Estou só dizendo que talvez seja minha ignorância também. Eu não conheço um modelo de ciência aplicado hoje, a partir dos pré-socráticos, que se aplique hoje, né? Uhum. Bem, só lembrando, tá? O Aristóteles ele já dizia que a Terra não era plana, tá? Tinha muita coisa, Ronald, que eles estudavam. O próprio Epicuro, ele chegou a tratar sobre ética, lógica, sobre, o que mais? Ética, lógica, e ele chegou a falar também sobre átomos, né, sobre esse tipo de assunto que ele já recebeu uma influência ali do Demócrito,
É um que falava no tal do vazio, do átomo vazio? Isso, o Epicuro falava sobre isso também, exatamente. Agora você Então, me fez lembrar de uma coisa boa. Então, você tem que ver que também o que eles entendiam como ciência também, né? Por exemplo, eu estava procurando aqui algumas anotações que eu fiz, até que eu encontrei, né? Que eu tirei da Ética Nicômaco, que o Aristóteles fala. Eu acho que eu só anotei a página aqui, eu vou até procurar depois, que ele diz assim: quando alguém adquire, de algum modo, uma determinada convicção e os princípios se lhe tornaram conhecidos, esse alguém adquiriu um conhecimento científico, entende? Eles já faziam ciência na época deles, né? Só que as coisas, ela foi se desenvolvendo assim, né? Aos poucos. O próprio Sócrates, ele estudava a questão da natureza, né? Da física, e até que em um determinado momento ele resolveu parar e focou, né, só na questão humana mesmo, né? Abandonou os estudos da natureza, da física, e o foco dele passou a ser outro. Mas, assim, voltando para o Epicuro, quando você estuda ali a questão dos átomos dele, eu cheguei a fazer um trabalho, quando eu estava na graduação ainda, muita coisa do que ele estudou se perdeu. Se perdeu, eu digo assim, não foi utilizado, né? Não é mais utilizado, é considerado ultrapassado. Mas ele estudou a questão da visão, da audição, entende? Se você pegar as cartas dele, você vai ver muita coisa ali, astronomia, então tudo isso daí ele já viu, né, da maneira deles ali. Então, não é à toa que muita coisa a gente ainda se vê até hoje, né, que o próprio Aristóteles ali, ele fazia os experimentos dele. Então, tem a sua importância, a sua relevância, né? Só que muita coisa também se perdeu. Uhum. Perfeito, perfeito. Só lembrando também que eu acho que é o Thales, né? O Thales, ele conseguia prever eclipse e tudo mais, né? Estações do ano, Sim, sim. né? A chegada das estações, a modificação de uma estação para outra do ano. Então, Foi. assim, isso daí, quando chega nesse grau que a gente consegue prever, né, determinados acontecimentos naturais, fenômenos naturais, né, como eclipses, estações do ano, né, com um certo grau de exatidão, de precisão. Então, isso daí é uma característica própria da ciência, né? Quando a gente diz que o conhecimento científico é um conhecimento válido, seguro, útil, é porque eu consigo reproduzir, né, determinadas, vamos dizer assim, condições, certo? E ter um certo grau de previsibilidade, né, diante dos acontecimentos, entendeu? Eu sei que se eu colocar a água, né, em normal, temperatura e pressão, colocar ela, né, a 100 graus, eu sei que ela vai entrar em ebulição. Eu sei que se eu pegar essa mesma água e colocar ela numa temperatura abaixo de zero, ela vai congelar, ela vai entrar no seu estado sólido, entendeu? Então, isso daqui é a prova de que é um conhecimento científico. Eu consigo, ninguém parou aqui para ir colocar, né, a chaleira no fogo com a água para ver se, né, medir lá com o termômetro se de fato vai acontecer a ebulição quando chegar aos 100 graus. Mas a gente sabe, né, e permite a gente prever, né? Diga-se de passagem. Bem, gente, satisfeitos, a gente continua com ótimo, né? Então aqui essa razão especulativa conseguiu colocar em segurança o conceito de números, né? Números, isto é, a possibilidade e mesmo a necessidade de pensá-los e ainda salvar de todas as objeções. Por exemplo, a liberdade considerada negativamente O admitida. texto saiu. O texto? O texto. Não sei se foi só para mim. Não, para mim também. Não. Ficou parado na última parte que tu leu. Pronto, agora voltou. Agora foi, né? Tá.
Estou aqui, ó. Objeções, por exemplo, à liberdade considerada negativamente, admitindo-a como totalmente compatível com aqueles princípios e restrições da razão teórica pura, sem, contudo, nos dar algo determinado a conhecer sobre esses objetos, nem algo que amplie o conhecimento sobre eles, visto que ela, ao contrário, cortou inteiramente qualquer perspectiva quanto a isso. Ou seja, a gente pode conhecer por via da nossa razão especulativa, por via da nossa racionalidade teórica, alguns aspectos a respeito da liberdade, mas não a liberdade em si. Eu posso dizer o que não é liberdade. Eu posso, por exemplo, dizer que agir segundo as minhas emoções, os meus instintos, não é ser livre. Eu posso dizer que a ausência de regras, né, não significa também ser livre. Entendeu? Então, isso daqui é o que o Kant vem dizendo, olha, a gente pode conhecer de forma negativa alguns aspectos do que compõe a realidade, a liberdade, mas, né, de forma positiva, são poucas coisas que nos permitem conhecê-la, né? Ou seja, dizer, conceituar, definir o que é liberdade é mais difícil, entendeu? Bem, vamos lá, vamos dar continuidade a ler esse parágrafo pequenininho aqui, né? Por outro lado, a lei moral, embora não nos ofereça nenhuma perspectiva, oferece, todavia, um fato absolutamente inexplicável a partir de todos os dados do mundo sensível e de toda a extensão de nosso uso teórico da razão. Fato que oferece indícios de um puro mundo do entendimento, que até mesmo o determina positivamente e nos permite conhecer algo dele, a saber, uma lei, né? Isso é bem interessante, porque ele está falando, olha, se existe, né, existe uma lei moral, e essa lei moral não vai ser dada nos fenômenos, né? Ela é um numeno. Mas espera aí, como é que a gente então pode ter acesso a essa lei moral? Porque o numeno é algo que é a coisa em si, está no mundo da coisa em si, não está no mundo dos fenômenos, né? Está no mundo das coisas que eu não tenho acesso direto, né? É por isso que a gente vai ter o imperativo, minha gente. O imperativo categórico é a representação da lei moral para a gente. Vocês lembram que eu falava do sujeito, né? Do sujeito moral kantiano, que a gente é o quê? A gente é racional, finito e imbuído de necessidade. Não é isso? Por a gente ser racional, finito e imbuído de necessidade, a gente não vai ter um acesso imediato, direto à lei moral, mas a gente vai ter acesso à representação dessa lei moral que vai ser em forma de quê? De imperativos, imperativos categóricos, né? É daí que vai vir a transição, né? Porque a lei moral, ela é a coisa em si, né? Ela é a coisa em si. Se ela é uma coisa em si, eu não tenho acesso, né? Eu não tenho como saber, né, o que ela é em si mesma, mas eu tenho como saber como ela se representa para nós. Não existe um código de leis morais, né? E não é esse ponto. É que imagina a ideia do bom, a ideia do bom supremo, o bem supremo, Estava né? pensando nisso hoje. A gente não tem acesso a essa ideia do bem supremo, do bom supremo. A gente pode especular sobre ela. Tudo que a gente tem, certo, é uma representação dessa ideia para nós. Entende? A gente não tem um acesso direto, imediato. A gente só tem um acesso, né, que é intermediado pelo nosso entendimento. Entendesse? Pegasse? Entendi que é muito relativo, né? O que é a ideia de bem. Aí é que tá. Pode existir um bem absoluto, mas ele só é compreendido relacionando, fazendo relações. Para o Kant, o imperativo categórico ele não é subjetivo, ele é objetivo. O que é subjetivo é a máxima. Né? A máxima é o princípio subjetivo da ação. O imperativo é o princípio objetivo da ação. E esse imperativo ele é o quê? Ele é a representação da lei moral.
para a gente que é ser humano. Deus e os anjos, eles não vão precisar do imperativo. Por quê? Porque eles não têm a parte empírica. Ou seja, a vontade deles não está em disputa entre um desejo mundano e a lei moral. Entendeu? A vontade deles sempre vai se confundir com a própria lei. Sabe por que eu tava pensando nisso, nessa questão do bem? Agora mesmo de tarde, né? Tava pensando nisso. Porque eu vi lá uma notícia de que os Estados Unidos agora está do lado da Rússia, né? Aí eu fiquei pensando assim, poxa, mas como as coisas são relativas, né? O bem que era para os Estados Unidos era Ucrânia, salva a Ucrânia, o Trump vai ganhar o prêmio da paz e agora ele trai a Ucrânia para ficar com a Rússia. Entendeu? Aí é outra questão, né? Mas é outra questão, aí mais complicada, não posso dizer, né? Eu acho que acho que ele está apenas, como posso dizer, tapando um problema por hora, sabe? Assim, é que nem agora ele deve estar cheio de problema, né? Aí ele revogou a lei Magnitsky, né? Para O aquele Alexandre de ministro Moraes é lá. para a esposa, né? Será se ele gosta do Alexandre? Com certeza não, mas só que tem outros interesses ali por baixo, né? Que fizeram ele voltar, né, em relação a isso. Essa briga dos Estados Unidos com a Rússia sempre vai ter, sempre vai ser, porque são brigas de potências, um querendo ser mais forte do que o outro, né? A Rússia querendo invadir o território da Ucrânia, né, a Ucrânia já vai contra os planos lá dos russos e está aliado com os Estados Unidos, aí a Rússia também não quer muito, né, não quer que os Não, Estados mas é Unidos... isso que eu estou dizendo. Agora eles simplesmente desprezaram a Ucrânia. Entendeu? Até pouco tempo estava assinando um tratado com a Ucrânia. Agora já estão do lado da Rússia. Como é que pode? Entendeu? É isso que eu. É porque os Estados Unidos entendem. Os Estados Unidos ele está vendo os próprios interesses. Se for mais, né, se for, vamos dizer assim, favorecer mais os interesses dele, tá do lado da Rússia, ele vai para o lado da Rússia. Entendeu? Eu vou ganhar mais de quem? Do lado de quem? Do lado da Rússia ou do lado da Ucrânia? Ah, a Rússia tem mais a oferecer, eu vou para o lado da Rússia. Pois Entendeu? esse bem absoluto aí é difícil de entender. Mas é que a gente está falando de ética, aí a gente está no campo da política internacional, diga de passagem. Política é dinâmica, muda o tempo todo, entende? E política é isso aí, é conflito de interesse, saber como vai conciliar esses interesses que estão em conflito quase que permanente, entendeu? E aí, quando a gente tem estados desenvolvendo, né, que são superpotências econômicas e bélicas, é complicado. É complicado demais, diga-se passagem. Não tem uma ética que regule isso, não? Uma moral que regule isso, que diga, não, você não pode, se uma vez que você fez tratado com a Ucrânia, você não pode mais voltar atrás. Alguma coisa desse nível, entendeu? Porque Até senão os Estados Unidos vai fazer o que quiser, a Rússia vai fazer o que quiser e vira um caos, né? Até valeria alguma coisa se eles tivessem assinado algum acordo, né? Como existem vários acordos por aí. Mas só que não foi, não creio que tenha sido assinado nada, né? Para dizer, ó, isso aqui tá empenhando a palavra dele. É apenas um jogo momentâneo, né? Que nem uma peça de xadrez, é uma peça por cada vez que você vai medindo ali. Ou você mexe a torre, o peão, o cavalo, a rainha, sei lá. Então, eles não são aliados dos russos, dos Estados Unidos, né? Mas só que no momento ele achou que deveria mexer uma determinada peça, porque naquele momento ele achou que seria mais favorável para ele, entende? Mas em qualquer momento eles já vão estar brigando de novo. Então é algo dinâmico. Você nunca pode esperar ali que duas potências que são contrárias, né, que têm interesses contrários ali, vão de fato, né, desistir dos seus interesses por medo. Não, os dois ali estão, né, os russos ali, eles estão sendo, né, estão sendo embargados economicamente pelos americanos e tudo mais, que deixaram de fazer
né? Isso é constantemente, deixaram de fazer relações comerciais com eles e tal, comprar petróleo, comprar sei lá o quê, né? Eu não entendo direito de relações comerciais aí entre os países, mas assim, eles um comprava um produto do outro, né? Faz parte das relações. Eu acredito que eles ainda estejam bloqueados em relação a isso, né? Mas só que no momento ele resolveu mexer uma peça ali porque é favorável para ele, é apenas isso. Mas depois eles vão estar brigando de novo aí. É, bem provável. Até que a China se torne grande o suficiente para dar conta dos dois, né? A China já é grande, né? Ela Ah, tá numa briga terrível aí com os Estados Unidos economicamente para tentar superar ele, né? Mas não está muito longe, não. todos Eu, os mercados que foram antes negligenciados, né? A China está é, tomando para si. Os eu, Estados Unidos negligenciou praticamente a África toda, a China foi lá e tomou, né? eu particularmente, eu prefiro do jeito que tá, entende? Porque ninguém tá mexendo com a gente aqui, né? Pelo menos eu não tô vendo. Agora eu tenho medo, um certo medo de se a China conseguir dominar, digamos assim, ultrapassar os Estados Unidos e dominar economicamente, financeiramente, né, belicamente o mundo e tipo, exercer a função dos Estados Unidos, né? E porque os orientais, assim, eles, historicamente, eles são um pouco cruéis, a história mostra isso pra gente, né? Um pouco cruéis, assim, entende? Com invasão, com assassinato, com morte. Pode ver que eles mesmos brigam já brigaram muito entre eles. O Japão, que é pequenininho, minúsculo, invadiu a China há não sei quantos anos atrás lá, e até hoje os chineses são magoados com eles, porque eles nunca pediram perdão por isso, entende? Então, a Coreia também né, não gosta muito dos japoneses, porque já foram invadidos também. Então, eu tenho um certo medo, apesar de gostar muito da cultura oriental, eu tenho um certo medo de que chegue em um momento assim que a gente chega a dizer, poxa, a China está dominando tudo aí. Eu não sei, não, eu fico com medo. É, é complicadíssimo, complicadíssimo. Mas assim, quando a gente vai para essa discussão, certo? Muitas vezes a moralidade ela se perdeu de vista há muito tempo, né? Tanto que o próprio Kant ele vai dizer, se a gente faz política e direito, né, teoria da política e teoria do direito, seja política internacional e direito internacional, é porque a gente fracassou do ponto de vista moral, entendeu? Tem um ponto aí eu acho que é imprescindível, é dizer que a gente é insuficiente do ponto de vista moral para resolver os nossos conflitos, né? A moralidade ela trata muito de um conflito de um indivíduo para outro indivíduo, né? De um sujeito para outro sujeito, conflito de interesse. E aí quando a gente está pensando, né, em outros tipos de conflito de Estado, porque essa guerra é conflito de um Estado contra outro Estado, né? O Estado da Rússia contra o Estado da Ucrânia, né? Então é esse o ponto aqui, né? A gente já está indo para o campo da política, né? Baseado na política internacional. Guilherme escreveu alguma coisa aqui no chat. Como diria um compositor, um chinês fazendo comércio não quer guerra com ninguém. Né? Guilherme aqui no chat. Mas é basicamente isso. Assim, dizem que a China está chegando na África com contratos, né? Ela chega na África com um contrato e aí negocia lá com os caras, né? E vai e extrai, né, as riquezas naturais daquele país, mas em troca disso ela também desenvolve economicamente aquele país, né, dando infraestrutura, né, dando riquezas também, uma parte do que está sendo extraído. Então isso é bem interessante. É diferente de você mandar um exército dominar a nação, impor que eles falem a própria língua, impor a própria cultura, a própria religião, e simplesmente roubar, né, o que aquele país tem de riqueza, né? É Se eu outra. não me engano, o Kant tem um livro chamado A Paz Perpétua, não é? Exato, eu ia falar dele agora. Exato, Pois pode é. falar. Não, eu não li, não posso nem falar sobre ele. Não li, não conheço.
né? Porque como é que a gente vai construir a paz perpétua aqui, né? E aí tem que sempre considerar o outro também, né? Os outros estados, as outras culturas. Mas, assim, o Kant ele não fala muito disso nesse ponto, né? Nessa paz perpétua. Eu recomendo dar uma sacada, porque é bem interessante também. E faz parte de toda essa discussão, esse debate que a gente está tendo aqui, tá? Enfim, seguimos. Sim, Radisson, gostaria de ler agora? Ou queres que eu... bora. Não posso ler. Aham. Bora. Essa lei deve fornecer ao mundo sensível, enquanto uma natureza sensível, no que concerne os seres racionais, a forma de um mundo do entendimento, isto é, de uma natureza suprassensível, sem, contudo, prejudicar seu mecanismo. Ora, a natureza, no sentido mais geral, é a existência das coisas sob leis. Parece que ele tá dizendo que deve ter uma natureza suprassensível, mas sem prejudicar o mecanismo da natureza sensível, né? Como se ele tivesse dizendo que existe uma metafísica, né? Aham. Mas sem prejudicar todo o mecanismo sensível, o aparato sensível ali. É curioso, né? Vamos ver. Ora, a natureza, no sentido mais geral, é a existência das coisas sob leis. Sob leis. Isso. A natureza sensível dos seres racionais, em geral, é a existência desses seres sob leis empiricamente condicionadas e é, portanto, para a razão, heteronomia. A natureza suprassensível desses, mesmo os seres, é, pelo contrário, a sua existência segundo leis independentes de toda condição empírica e, portanto, pertencem à autonomia da razão pura. E visto que são práticas as leis segundo as quais a existência das coisas depende do conhecimento, a natureza suprassensível, na medida em que dela podemos fazer um conceito para nós, não é nada senão uma natureza sob a autonomia da razão prática pura. Mas a lei dessa autonomia é a lei moral, que é a lei fundamental de uma natureza suprassensível e de um puro mundo do entendimento, cujo antítipo deve existir no mundo sensível, mas ao mesmo tempo sem prejuízo às leis desse mundo. Poderíamos chamar a primeira de natureza arquetípica, que conhecemos apenas na razão, mas a última de natureza equitípica, porque ela contém o possível efeito da ideia da primeira. Enquanto fundamento de determinação da vontade, pois pelo ato a lei moral nos transfere, em ideia, para uma natureza na qual a razão pura, se fosse acompanhada com a capacidade física que lhe é adequada, produziria o sumo bem, e ela determina nossa vontade a outorgar ao mundo sensível a forma de um todo de seres racionais. A observação mais comum sobre si mesmo confirma que essa ideia efetivamente serve, por assim dizer, enquanto esboço, de modelo para a determinação da nossa vontade. Perfeito. Muito bom, Radisson. É bem interessante, porque ele vai falar sobre essa questão aqui, né? A leis do mundo, né? E vai colocar sobre a questão das leis da moralidade, né? A natureza sobre a autonomia da razão prática pura, né? Então, é como se, tipo, as leis do mundo aqui, ó, a natureza sensível dos seres racionais em geral é a existência desses seres sobre leis empiricamente condicionadas, né? E é, portanto, para a razão heteronomia. Por que é heteronomia? Porque é algo externo ao próprio sujeito que está determinando a sua vontade, que está determinando o que ele vai fazer, que está estabelecendo para ele as próprias regras que vão guiar o seu agir. É por isso que é heteronomia, né? Heteronomia é basicamente, né, o ponto de que
algo diferente, hétero, de você mesmo, estabelece a norma para o seu agir. A autonomia é o quê? Eu mesmo que estabeleço a norma para o meu agir. Entendeu? Então, ele já está dizendo aqui, se for por essa, né, questão de leis empíricas condicionadas, é, portanto, né, heteronomia e não autonomia. Né? E aí a gente tem que entender que a autonomia é quando eu, né, formulo para mim mesmo as leis que vão direcionar o nosso agir. E isso vai fazer com que a gente tenha a capacidade de determinar a nossa própria vontade, né? De modo racional. Edson, Oi, pode falar. ele chega a dizer, nessa parte do texto, que ele admite a existência de algo suprassensível, metafísico, né? Mas desde que não abale as estruturas ali da natureza, com as suas leis morais e tudo mais. Mas essa, como é que seria essa relação da metafísica com essas leis? Porque isso parece muito platônico, não? É aí que é o que se diz que existe muito de platonismo no Kant, né? Isso, né? Porque é como se as leis elas são realidade de si. A lei moral é a realidade de si. Entendeu? Então a gente para observar que essa realidade a gente não tem acesso de forma empírica. Não está no mundo dos fenômenos, em outras palavras, está no mundo dos números, a lei. Né? E tudo que é empírico vai lhe conduzir não à autonomia, mas sim à heteronomia, de tal forma, né, que há um modo de a gente, por assim dizer, conduzir a nossa ação, certo? Que não está dado dentro da nossa experiência sensível, mas sim dentro da nossa intelectualidade, da nossa racionalidade, por assim dizer, né? Não sei se te respondi, Rato. O que é que tu acha? Eu já tinha percebido desde a fundamentação da metafísica dos costumes, que essa influência de Platão mesmo, né? Que lembra que a gente chegou a ver dois tipos de visão, né? Uma sensível e uma inteligível, que ele fala também isso lá, né? Só que parece que ele dá um significado diferente ali, eu não sei, mas ele fala de um dualismo também, quase no final ali. Lembrava muito essa questão do platonismo mesmo, do Platão, né? Essas coisas aqui. Assim, quando ele admite essa natureza suprassensível, como ele diz aí, mas a lei dessa autonomia é a lei moral, que é a lei fundamental de uma natureza suprassensível e de um puro mundo do entendimento, cujo antítipo... O que quer dizer isso? Deixa eu pesquisar aqui. Tem uma nota de rodapé. Vamos ver aqui essa nota? Bora. Antítipo. É 71, né? Ah, cara, não. Cadê a Laís para nos ajudar aqui no alemão, né? Tá aqui, ó. Alemão, aí Capra e Ganja optam por cópia. Roden e Mourão por equivalente. E Gregor por contraparte. A tradução de Gamp por antítipo tem como intuito manter o paralelo com o arquétipo urbidão e etípica. Para este último termo, Mourão opta por reprodução. Né? Então, teria aqui o sentido de... Complexo o termo aí. Hã? O termo é complexo, tem vários significados. Exato. Antítipo. Tem como intuito manter o paralelo com arquétipo. Achei um significado aqui de antítipo, figura que representa outra. É como se fosse um arquétipo, né? Como se fosse... Mas a lei dessa autonomia é a lei moral, que é a lei fundamental de uma natureza suprassensível e de um puro mundo do entendimento, cujo antítipo
seja uma figura que representa outra coisa, um arquétipo deve existir no mundo sensível, mas ao mesmo tempo sem prejuízo às leis desse mundo. Cara, isso aí é muito Platão, velho. Né? É exatamente, né? Tem um mundo lá suprassensível e aí aqui é o reflexo do que está lá, né? A diferença que eu acho que para o Kant não é um reflexo, mas é a representação, o modo como eu represento para mim aquilo que está lá, né? Por isso que é um fenômeno, é como eu experiencio, é como, né, esse fenômeno se representa para a gente. Ele diz assim, poderíamos chamar a primeira de natureza arquetípica, que conhecemos apenas na razão, mas a última de natureza ectípica, porque ela contém o possível efeito da ideia da primeira enquanto fundamento de determinação da vontade. Será que ele está dizendo aqui, então, que... Não, acho que não. O que me veio na mente, mas eu acho que não é isso, não. É que, por exemplo, essa natureza suprassensível poderia ser representado pela razão, não, acho que não, né? Não, É isso, não. Eu acho que é isso. Também, mas é representado pela razão, aí a segunda, a segunda que é a natureza sensível mesmo, onde existem essa lei moral, né, a autonomia de uma lei moral, ela está relacionada com a outra, né? Mas só que peraí, que me veio outra coisa na mente. Deve existir no mundo sensível, mas ao mesmo tempo sem prejuízo às leis desse mundo. Então, a lei suprassensível à razão, a sensível mas só que a lei desse mundo da razão, ela não pode interferir muito no mundo sensível, que é onde tem as leis que regem talvez o senso comum, não sei. É confuso esse negócio aí, né? É por aí, é mais ou menos por aí, certo? O ponto todo é que as leis da razão, elas são como se fosse o princípio para determinado fenômeno acontecer, né? Qual é o princípio para que se haja uma ação moral? Imperativo categórico, objetivamente falando, entendeu? Porque a minha ação só é moral na medida em que a máxima que a conduz esteja de acordo com esse imperativo, né? E essa máxima, né, ela é formulada pelo sujeito, ela pode ser subjetiva, ok, você tem sua máxima, o Radisson tem a dele, né, o Ronald vai ter a dele, o Guilherme vai ter a dele, eu vou ter a minha máxima. Mas essas máximas diferentes, elas só vão ter valor de moralidade na medida em que estejam de acordo com esse imperativo. Ou seja, esse imperativo é um princípio objetivo que até opera como critério para a gente discernir o que é moral do que não é moral. O que é uma máxima moral do que não é uma máxima moral. Entendeu? Então tá dado isso aí. Como é o nome daquela expressão que o Kant utiliza muito, que vai contra aquela ideia metafísica lá do clássica, antiga, né, tradicional, que ele entende de uma maneira diferente para dizer que não está ao alcance do homem, né, aquele conhecimento que é justamente a metafísica tradicional, transcendental, né, acho que é isso. Isso, transcendental. Transcendental a priori. Isso, transcendental a priori, é tudo isso. Exatamente, a priori. É transcendental e transcendente, né, transcendente. O transcendental, que é transcendente, que já é metafísico, né, que já ultrapassa, né. Então, acho que ele criou um tipo de metafísica que é só dele, né, ele critica a metafísica tradicional, ele acredita que a gente não tem como alcançar, né, tá longe das condições de possibilidade, né, da nossa possibilidade de alcançar a ideia de Deus, dos anjos, essas coisas, mas só que dentro daquele universo que ele coloca o homem, ele cria uma nova metafísica, pelo menos eu entendo assim, não sei se está correto, cria uma nova metafísica em que a razão vai representar uma metafísica que o homem, é possível o homem alcançar dentro daquela bolha ali que ele coloca, né? E esse que representa essa natureza suprassensível que ele está dizendo, e esse sensível
é justamente onde a lei moral predomina, né, talvez ali do senso comum, né, mas só que todos nós devemos ser governados pela essa natureza suprassensível que é representada pela razão ali, né, que a razão domina, né, o tribunal da razão, tudo é em torno da razão ali. Isso. Talvez seja isso, né, curioso. Exato, exato. Eu acho que o mais curioso é quando você pega a própria razão e coloca ela para ser, né, para sentar no banco dos réus, e quem vai julgar a razão, a própria razão. Então a razão está ali se julgando, né? Julgando quais são os próprios limites, por assim dizer, do conhecimento. Ronald, pode falar. Tu queres falar, né? Não, é porque eu lembrei que os termos da metafísica, geralmente, eles são muito abstratos, né? Por exemplo, o ser, o ente, né? Eles são termos, assim, muito abstratos. E quando você coloca isso a nível da sensibilidade, você causa um problema, porque como é que você vai tornar sensível uma coisa que está lá no abstrato? São duas coisas opostas, né? Eu vejo assim, como opostos. Então, eu acho que isso é um problema, mas eu não tenho certeza se é bem isso o que o Kant tenta fazer, né? Se ele pega essas categorias que são abstratas e explica pela sensibilidade, faz essa transposição da do ente, por exemplo, do ser, né? E todos os termos, até termos mesmo, que esses termos morais e éticos, eles também são metafísicos, entendeu? Eles estão lá na metafísica. Sim. O Kant, se a gente for ler, que a gente já leu até, né, Metafísica dos Costumes. Fundamentação, fundamentação. Fundamentação, isso. É porque existem dois textos. É fundamentação da metafísica dos costumes e depois vai ter uma metafísica dos costumes. A trindade Isso. moral do Kant é fundamentação da metafísica dos costumes, crítica da razão prática, que é isso que a gente está lendo, e aí depois dessa crítica da razão prática viria a metafísica dos costumes. São Pronto, esses era três só isso textos. mesmo que eu queria dizer, nessa transposição do abstrato para o sensível. Não sei se é isso que o Kant quis dizer. Eu sei que o Hegel fez isso. Agora, o Kant, eu não tenho certeza. Mais ou menos por aí, porque o que o Kant está fazendo é mostrando que existe algo que é anterior à própria experiência sensível, seja ela uma experiência epistemológica ou uma experiência moral, que vai dar estrutura para essa experiência. Isso daí são princípios, né, por assim dizer, do nosso entendimento, que seriam as categorias do entendimento, ou até mesmo o princípio né, o princípio da lei moral, da própria liberdade, etc. Então, o Kant ele está lidando com a todo tempo objetos que são transcendentais, objetos que são a priori, por assim dizer, que são condição de possibilidade para que a gente tenha essas experiências, né? Hudson. Existe uma divisão, né, entre aquilo que é sensível e aquilo que está no campo do abstrato, digamos assim. De fato, não tem como você explicar, né, direito ali por exemplo, o que entra ali no campo do sensível. Entra a visão, entra a audição, né, entra aquilo que a gente pode ver aqui, as paredes da minha casa aqui, entra no campo do sensível aqui, né? Só que o que entra no campo do abstrato? Entra muita coisa, entra o amor, entra Deus, entra os anjos, entra, sei lá, tanta coisa ali. Então, ainda assim, no caso de Platão, ele dizia que o campo do abstrato, do mundo inteligível, como é que eu poderia acessar esse campo? Eu poderia acessar através do conhecimento, né? O Os conhecimento números, as palavras, né? Só te cortando, desculpa aí. da, das palavras, dos números. Sim, que são A, abstratos. a matemática, por exemplo, por Kant, a geometria, ela era como se fosse uma ponte para desenvolver o meu pensamento para que eu possa alcançar também o mundo inteligível, entende? Era uma ferramenta que ele utilizava, um instrumento. Agora,
assim, isso no caso do Platão, né? Mas existe essa separação, né, daquilo que ele chegou a dizer lá no Fedro lá que ele chegou a ver deu um exemplo de uma pessoa caminhando na rua, ela encontra um belo sensível, ou seja, algo que ele considerava belo ali, que ele via, né, com os olhos ali, enxergava alguma coisa que era bela, aí a mente dele, como ele não tinha recordação daquilo daquilo que existia lá no mundo das ideias, né, no mundo das formas, melhor dizendo. Então, a mente dele, quando ele enxergava um belo sensível, ele ficava num estado assim de euforia. Ele fala uma expressão lá que eu não me lembro direito, mas é como um estado de euforia. Ele começava a recordar daquilo que ele via lá, entende? Do belo inteligível, né? Do belo da essência do belo, né? Então, não através por meio do conhecimento, sim, mas só que não é assim bagunçado, né? Que as coisas aconteciam. Tinha todo um estado que eu não sei descrever direito que ele, né? Que ele acreditava que acontecia. Agora, aqui o Kant, eu acho que, como ele mesmo diz aqui, que existe sim uma natureza suprassensível, né? Mas só que ela deve existir, mas sem atrapalhar as estruturas da natureza sensível, como a gente acabou de ler aqui, né? Mas ele está dizendo que tem uma relação, e é por isso que eu estou dizendo, é um pouco confuso, mas... O que mais, Alisson? Não, eu acho que é por aí, sim, certo? É como se fosse, olha, o que é suprassensível vai estruturar, não o sensível, não é uma característica da natureza, da essência do que é sensível, entendeu? Mas é o modo como eu compreendo ou como eu posso ter essa experiência sensível, entendeu? As categorias em si, elas não fazem parte desse objeto, por exemplo, da caneca que eu tenho aqui em minhas mãos, nessa garrafa aqui, entendeu? Mas ela formata como eu posso compreender essa garrafa. Entendeu? Porque eu só posso compreender essa garrafa segundo determinadas categorias do meu conhecimento. Entendeu? Ou seja, ela é uma garrafa que vai ter uma forma, vai ter uma cor, vai ter uma textura, um cheiro, se eu lamber vai ter um gosto, certo? Mas para além disso, ela vai ser representada para mim no tempo e no espaço. Nesse momento ela está aqui, em minhas mãos. Mas ela poderia estar em cima da mesa, como eu coloquei agora, certo? Ela poderia, sei lá, eu poderia ter deixado ela onde eu faço crossfit, ela poderia estar lá, entendeu? Poderia ter esquecido lá e ela poderia estar lá. Então, isso faz parte do modo como eu compreendo os objetos dentro da realidade, dessa realidade sensível, entendeu? Então, não é que eu vou estruturar, ou melhor, não é que esses princípios eles vão fazer parte da natureza das coisas, da essência das coisas. Eu não tenho acesso à natureza das coisas. Por quê? Porque eu tenho algo que serve como se fosse uma peneira, ou uma forma. Só que essa forma não está no objeto, essa forma está aqui, na minha mente, na minha cognição, no meu entendimento. Como eu consigo entender? Só através disso daí. Entendeu? Muitas vezes se cita um Nagel, o Thomas Nagel, porque o Thomas Nagel ele tem um artigo chamado Como é que é ser um morcego. E ele vai dizer nesse artigo que eu não sei como é ser um morcego porque eu não tenho um aparato sensorial do morcego. Então eu não sei como o morcego ele experiencia, né, a realidade sensível. Eu posso imaginar, mas fundamentalmente eu nunca vou saber como é que é ser um morcego. Por quê? Porque eu não tenho a cognição dele. Eu não tenho o entendimento que o morcego tem para formatar a experiência daquela determinada forma. Entendeu? Então, isso daí é algo bem interessante, porque meio que faz com que a gente entenda o que o Kant está colocando aqui. Né? Eu posso usar como uma espécie de alegoria, né? Morcego é aquele que chupa o sangue, então é um vampiro, alguma coisa assim. Então, não, mas aí são os hemofílicos.
Há morcegos que são, como é que eu posso dizer? Come frutas, né? Que comem frutas, que eles não se alimentam de sangue. A maior parte dos morcegos urbanos, eles não se alimentam de sangue, eles são, por assim dizer, vegetarianos. Né, a galera, né, eles são veganos, por assim dizer. Ele come frutas, se alimenta de frutas, de folhas e etc. Né? Ou agora, esse daí que chupa o sangue é hemofílicos. Né? São morcegos que se alimentam de sangue. Mas pode falar, Ronald. Eu nem sei mais o que, é que eu ia falar agora. Esqueci. Estava falando da metafísica, aí. Sim, vocês conhecem aquele filósofo espanhol Suárez? Já ouviu Soares. falar? Acho que eu ouvi falar já Já ouviu sobre isso. falar, né? Ele fala de um tal de ens imaginarum, um termo em latim, né? Eu lembrei desse termo, porque quer dizer o ente imaginado. Quer dizer, eu não tenho como sentir o ente. Isso já era o Suárez antecipando o Kant, né? Eu não tenho como sentir o ente, mas eu tenho como imaginar o ente. Isso, a imaginação já é uma espécie de sentir, vamos dizer assim. Eu não sei se o Kant acharia que a imaginação. A imaginação ela tem um papel, sim, dentro da arquitetura teórica do Kant. Né? Lá na crítica da razão prática se fala da razão pura, se fala um pouco da imaginação. Né? Eu, sinceramente, assim, eu não. É a parte do esquematismo, né? De como vai se organizar. Mas, assim, não é um ponto que eu seja muito forte no Kant. Eu tenho que explorar mais isso aí, entendeu? Porque, fundamentalmente, o que o Kant está dizendo aqui é que tudo isso é o resultado da descoberta da razão desses princípios. O exercício da racionalidade faz com que eu descubra determinados princípios que regulam e formatam a minha experiência sensível, regulam e formatam a minha experiência moral. Ah, eu lembrei o que eu ia falar mesmo, não era esse negócio do Suárez, não. Ah, eu lembrei. É que no Hegel existe o isto, o aqui e o agora, que ele determina. No I, quando eu digo isto aqui, eu estou dizendo, eu estou localizando ele no espaço. Quando eu digo aqui, também no espaço. Quando eu digo agora, é tempo, noção de tempo. Só que isso são termos que só vão ser reconhecidos lá no abstrato. Eu só sei que existe o aqui e o agora porque eu tenho noção do abstrato. Então, por exemplo, o absoluto, né? Porque o Hegel, você sabe que o Hegel era o filósofo do absoluto. Ele acreditava no absoluto total, né? No todo absoluto. Então, esse todo absoluto é quando eu entendo isto, aqui e agora lá, no absoluto. E eu só entendo isso a partir da abstração. Aí eu posso trazer, é o que ele chama de consciência rica e consciência pobre. Quando eu levo ao absoluto, é consciência rica. Quando eu, quando eu trago o aqui e agora esse livro está aqui agora e tudo, e tal hora, às 6h46, isso é a consciência pobre, a consciência que não se desenvolveu ainda. Só para lembrar que, comparando o Hegel com. Não sei se deu para comparar o Hegel com Kant, né? É, assim, o Hegel ele é influenciado também pelo Kant, né? Mas muito depois, porque vai ter dois pensadores chamados Fichte e Schelling que também vão influenciar o Hegel e que vão meio que é, beber do Kant, né? Retraduzir o Kant muitas vezes e a partir disso produzir a sua própria filosofia. Quando chega em Hegel, ele coloca algo aqui que o Kant ele praticamente deixa de segundo plano, ele acaba meio que negligenciando, que é a questão da história, né? A história em Hegel ela atua como sendo, né, algo preponderante, algo essencial para se entender toda a realidade, inclusive, né,
é como se a história ela fosse a atualização desse absoluto, né, do que há de absoluto. Né? O Estado é a materialização desse espírito, né, do espírito hegeliano lá. E diga-se passagem, que é bem interessante, né, que ele vai dizer que filosofia, o que é filosofia para o Hegel? Né? Filosofia seria o espírito da época em forma de conceito. Né? A época, eu consigo reduzir a... Eu consigo reduzir a conceito, a definições. Então, filosofia, o ato de filosofar é isso. É você captar o espírito da época e tornar conceito. Né? Espírito da época, interessante. É o espírito da época e forma de conceito. É porque o Hegel tem isso, né? A gente pensa que ele está lidando com o espiritismo e tudo mais, mas na verdade não. É como se tivesse um espírito, né? Uma finalidade que atravessa toda a história, né? O Hegel tem isso. E que, obviamente, a gente acaba constituindo essa história, né, na medida que a gente vai tentando atualizar, tornar cada vez mais racional toda a sociedade, entendeu? Então, é outra pegada. O Hegel ele já está visando outros objetos que o Kant acabou colocando em segundo plano. A história não é um... O que o Kant está falando aqui é algo que é atemporal, tá? Ele está falando de noção de tempo e de espaço, ele está falando de categorias do pensamento, ele está falando de lei moral, ele está falando de tudo isso, de fenômeno nomeno, mas se lembre, isso são estruturas atemporais. Não importa a época, não importa a localização geográfica, todo ser racional, todo ser humano vai pensar dessa forma. Entendeu? Então, isso daqui é que é o pulo do gato do Kant, né? Que faz com que ele não se iguale ao Hegel. Entendeu? Por quê? Porque se não fosse dessa forma, as coisas mudariam conforme o tempo, conforme a época, conforme a localização geográfica. E aí todas as premissas básicas da filosofia kantiana ruiriam. Não seria mais universal, não seria mais necessário. Entendeu? O Kant já não iria mais para canto nenhum com essa filosofia. Então, por isso que ele não pode, em nenhum momento, dizer que é a história que vem, né, passando por um processo de aperfeiçoamento, de refinamento, né, de laptação da sociedade e tudo mais. Aí ele não compraria isso, não. Então fez total sentido para mim a definição de filosofia dele. Do Hegel? Cara, eu tenho que estudar mais Hegel, eu não sei quase nada, velho. Eu tenho um colega que ele, meu irmão, eu participei de um projeto do PIBID, né, de iniciação à docência, com ele, meu irmão, era o tempo todo o cara falando de Hegel, Hegel para cá, Hegel para lá. Aí eu fiquei com raiva, né? Tanto ouvir Hegel de apelido. Aí quer saber, meu irmão, não aguento mais, eu vou ter que estudar Hegel, né? Eu até comecei um pouco, mas depois abandonei, né, a leitura e tal, mas eu tenho que voltar de novo. Tem um monte de obra aí, mas tem obra sobre Hegel, iniciação a Hegel, introdução a Hegel, não sei o que é Hegel. Tem um bocado aí, eu vou ter que voltar. Não começou pela fenomenologia do espírito, não, né? Não, é muito difícil aí, cara. Que é, meu Deus, ali, se você pega o prefácio, é coisa de dureza, sim. Você lê e você se sente um jumento. Espera aí que eu vou ali embaixo pastar, porque eu estou na mesma condição de um jumento. Embaixo pastar, eu vou ali comer capim. Não é de tão difícil que é o texto que... Não é sério, minha gente. A gente tá rindo, mas é desesperador. Vai ler lá o prefácio da Fenomenologia do Espírito. Você termina de ler e você diz, cara, eu não entendi nada, velho. Como é que pode? Eu não tô entendendo nada. Cara, é difícil. Assiste uma aula antes, cara. Vai logo preparado. Assiste uma aula antes. Não, tem que ser aquela leitura dirigida, entendeu? Que o cara vai lendo e vai explicando, ó... Não, aqui tem tais pontos e tudo mais, aquela leitura dirigida mesmo. Porque se você for tipo, pegar o livro aqui, vou abrir e vou ler do jeito que a gente está fazendo aqui, e vamos entender o que ele está, né, tentar entender o que ele está tentando dizer, você vai ter problemas. Porque o Hegel, tem até a história que o Hegel dava aula no
departamento, né? E o Schopenhauer dava aula no outro, o outro oposto ao do Hegel. Aí ninguém ia para a aula do Schopenhauer, né? E para o Hegel era tudo lotado. Aí ele fazia aulas assim, que você nota que era para muita gente mesmo, ele queria atingir muita gente. Aí por isso que era complicado, prolixo, né? Demais. O papo do Schopenhauer. Pode falar, Hudson. A metodologia dele, que era, né, o cara devia ser muito carismático, né? Você pode estar falando grego na frente de todo mundo, mas se você tiver carisma, meu irmão, o pessoal vão lá assistir a aula. Né? Deve ser um professor impressionante. Né? Eu espero que eu seja carismático e que o povo venha assistir minha aula, porque é boa também, né? Um dia que eu... Não, vamos assistir porque, pô, esse cara aí, eu aprendo pra caramba com ele mete filosofia mesmo, né? Tem uns caras que só enrola, mas isso daí não, isso aí é filosofia valendo. Eu ainda tô procurando a aula boa ainda, depois eu vou atrás do carisma. Aí tá procurando. Eu já tive aulas boas, viu? Já tive aula que eu levo assim, cara, dá gosto de... Eu digo assim, as minhas, né, quando começa... Eu procurar fazer uma aula boa, né? Depois eu vou atrás de fazer uma aula boa e com carisma. Entendi. Não, eu já vi as aulas de alguns professores que, cara, aquela coisa assim que dá gosto de ver. Não, eu já vi umas também que é muito boa. Aí, enfim, vamos ler esse parágrafo aqui. Deixa eu ver se ele é grande, se ele for... Não, vamos ler esse parágrafo para a gente encerrar aqui, então. Tu queres ler ou ler, Hudson? Posso ler. Pode dar, então. Se a máxima segundo a qual eu tenho a intenção de dar um testemunho é examinada pela razão prática, eu sempre verifico como ela seria se valesse como lei universal da natureza. É manifesto que, desse modo, ela necessitaria cada um a veracidade, pois não pode ser compatível com a universalidade de uma lei da natureza aceitar depoimentos como provando algo, e, no entanto, como sendo premeditadamente falsos. Do mesmo modo, a máxima que eu adoto em vista da livre disposição sobre a minha vida é determinada imediatamente quando eu me pergunto como ela teria de ser para que subsistisse uma natureza segundo uma lei desta máxima. Manifestamente, ninguém poderia, em uma tal natureza, colocar fim arbitrariamente à sua vida, pois uma tal constituição não seria uma ordem durável da natureza. E o mesmo se passa em todos os outros casos. Mas na natureza efetiva, na medida em que ela é um objeto da experiência, a vontade livre não se determina por si própria as máximas que poderiam fundar por si mesmas uma natureza segundo leis universais, ou mesmo que conviriam a uma natureza que fosse ordenada segundo estas leis. Pelo contrário, são as inclinações privadas que constituem certamente um todo da natureza segundo leis patológicas, físicas, embora não uma natureza que seria possível unicamente por nossa vontade, segundo leis práticas puras. Todavia, nós somos conscientes, pela razão de uma lei, a qual estão submetidas todas as nossas máximas, como se uma ordem natural tivesse ao mesmo tempo de se originar por nossa vontade. Logo, essa lei tem de ser a ideia de uma natureza não empiricamente dada, mas ainda assim possível pela liberdade, portanto, a ideia de uma natureza suprassensível, a qual nós concedemos realidade objetiva, ao menos em uma relação prática, porque nós a consideramos como objeto de nossa vontade enquanto seres racionais puros. Nossa. Né? Ele já introduz aqui máxima, né? Olha aqui, né? Quando ele coloca aqui, do mesmo modo, a máxima que eu adoto em vista do livre disposição sobre a minha vida é determinada imediatamente quando eu
pergunto como ela teria de ser para que subsistisse uma natureza segundo uma lei desta máxima, né? E aqui, de 73, vamos ver a nota de rodapé, né? Tá, no inem, segundo uma lei da mesma, morou segundo uma lei sua. Nossa, isso daqui já é alemão de novo. Don't read, ela vai. Né? Então ele já tá colocando aqui a máxima de novo, né, na coisa, né? Manifestadamente ninguém poderia, né, em uma tal colocar fim arbitrariamente à sua vida, pois tal constituição não seria uma ordem durável da natureza, né? Seria contraditório. Imagina você tentar universalizar a máxima de que a gente deve se matar. Iria levar a gente à extinção, a humanidade à extinção. É verdade, é verdade. Essa máxima nunca seria universalizável, né? Nunca. Sim. Então, a gente não poderia colocar isso daí, por mais que você tivesse, sei lá, cometido por alguma angústia, alguma doença, né? Você teria que se segurar ali moralmente e racionalmente para não, né, fazer tal coisa. E, obviamente, né, se alguém estiver passando por isso, vá buscar ajuda, gente. Né? É, Não vá tentar lidar sozinho, não, porque existe até mesmo tratamento que é doença mesmo, gente. É doença que você toma remédio durante algum tempo, depois que está curado, você deixa de tomar o seu remedinho, tá bem? E, enfim, é, esse é um ponto, né, que eu me lembro que quando a gente estava tratando na fundamentação da metafísica dos costumes, o Jefferson, não sei se tu lembra do Jefferson, ele falou, cara, isso daí é concebível e tudo mais, entendeu? Que o Kant vai dizer que é imoral a pessoa terminar com a própria vida e tudo mais, né, que ela tem um dever moral de conservá-la, e que aí o Jefferson vai dizer, né, tipo, que isso daí é um tampão sem fundamento nenhum, sem noção e tudo mais. Me lembro da argumentação do Jefferson, e assim, o Jefferson está correto, porque o modo como Kant trata esse caso, trata esse problema, né, que é o problema do suicídio, fundamentalmente, é um modo assim muito superficial, né? É um modo muito complicado. Ele quer reduzir tudo à racionalidade, a princípios e a máximas, né, que nem sempre vão dar conta da complexidade que gerou aquele estado numa determinada pessoa, né, que faz com que ela queira dar cabo da própria vida, entendeu? sim. Uhum. Então, é algo que fica aqui como uma crítica ao Kant, né, e como ele lidar com esse problema. Obviamente que é uma questão também da época, né? A época dele tratava-se dessa forma, né? Na nossa época a gente já não enxerga as coisas desse modo, entendeu? Uhum. Eu acho que queres falar? Pode falar, pode ficar à vontade. Que página é essa daí, Alisson? A gente está na página 59, né, desse PDF aqui. Né? A gente tinha ido até a 61, até aqui, basicamente, certo? Mas aí eu decidi voltar porque foi o último encontro foi um encontro bem conturbado, bem, né, que teve ataque hacker e tudo mais. É mesmo? Hoje também apareceu, é? Tentaram, né? Mas aí o que foi que eu fiz? Eu olhei assim, eu digo, essa galera não vai entrar. Eu comecei a negar. Era muita gente, né? Muita gente, mais uma vez, muita gente, nomes repetidos, entendeu? Eu olhei assim, essa galera não vai entrar. Aí o Ronaldo até falou, mas era se eles depois vierem dizer que tentaram entrar e não entraram. Eu digo, olha, eu pedi para eles escreverem o nome e o e-mail no chat para liberar o acesso, porque ninguém o fez. Tu viu o DDD? O DDD que era? Não, é porque aqui não aparece o número. Não aparece. Mas é para mim que tem alguém dentro do grupo que pega o link e manda para eles. E aí eles meio que tentam, né, entrar aqui para fazer esses ataques no qual eles colocam pornografia na tela, fica tentando bagunçar, falando besteira e tudo mais. Tu né? não colocou no quadro de avisos, não, né? O link? Não coloquei não. Tá. Eu postei como se fosse uma postagem normal. É porque a gente não tem os grupos de divulgação, né, e tudo mais, que todo mundo vê. Aí, enfim, ele poderia ter pego lá e ter colocado. Mas, enfim, se você não quer, né, a galera que ficou até agora assistindo a gente, se você
quer estudar mesmo Kant, quer estudar a filosofia da moral, discutir, debater aqui com a gente, entendeu? Pode vir, que é de boa demais. Né? A gente não faz filosofia da pornografia. Né? Aí não faz filosofia da pornografia, a gente tem que falar para essa galera. Se eles quiserem, assim, eu acho legítimo. Se eles quiserem estudar, eu nem sei se tem literatura sobre isso. Mas se eles quiserem, podem falar com o Adriano, certo? Abra um grupo lá, Filosofia da Pornografia. Aí você, obviamente, vai ter que colocar mais 18. E vão lá estudar, sejam felizes, pô. Não tem problema, não. Mas, assim, existe algo voltado para o campo da psicologia, né? O impacto que a pornografia faz na mente da pessoa e tal. Mas dá para fazer, eu acho, sabia, uma filosofia daí, mas só que dá para ir para o lado da moral, dá para ir para o campo epistemológico também, né? Eu acho que é possível fazer isso, até mesmo ontológico do ser humano, né? Trazer questões sobre o ser, não sei, dá para fazer exatamente, antropologia filosófica, entendeu? Também. Entender porque, né? A gente, o ser humano tem, né, tendência de produzir pornografia para os outros e etc. Então, isso daí vocês podem, velho. Assim, eu não estou tirando a legitimidade de quem quer estudar. Agora, se você só quer bagunçar, só quer cometer crime, é outra coisa. Sim. Entendeu? Aqui é um grupo de estudo, meu amigo. Né? Aí a pegada é outra. Né? Daria até para trazer Aristóteles para falar disso, sabia? Os prazeres, né? As emoções, curioso, né? Entendeu? O que não vai faltar, eu acho que na história da filosofia, o que não vai faltar são autores que possam abordar, né, determinada temática e os problemas que essas temáticas, problemas filosóficos que essa temática acaba reta. Entendeu? Não tem problema. Eu acho até interessante, assim, vai lá pesquisar, entendeu? E depois publica um paper, entendeu? Escreva um livro, né? Eu leria o livro, eu leria o paper, sim, entendeu? Até por curiosidade, né? Olha, pô, que massa, alguém está produzindo sobre isso aqui, entendeu? Bem, eu acho que é isso, certo? Quem quiser fazer filosofia da pornografia, talvez aqui não seja o lugar, né, mais apropriado, entendeu? Vamos buscar um lugar mais apropriado aí para vocês, beleza? No mais, valeu. Né? Próximo domingo a gente continua, eu vou ainda ver. É dia 21. Eu acho que a gente pode fazer a última reunião do ano, não sei. Eu vou colocar lá no grupo para perguntar a galera se o povo, né, gostaria de ter, e aí qualquer coisa, ou essa se torna a última reunião do ano, ou a gente faz mais uma, entendeu? Para encerrar esse ano bem. Aí, né? Encerrar lendo a crítica da razão prática, e próximo ano a gente retoma e encerra essa empreitada, e aí, quem sabe a gente vai para a metafísica dos costumes, porque a gente leu os 3 livros do Kant sobre filosofia da moral. Pois é verdade. Mas essa crítica da razão prática aqui, ela é muito longa, né? Está longe de acabar, né? São 226 páginas. Eu vou ver se eu consigo fazer alguns resumos esquemáticos aqui, entendeu? Ou fazer como o César faz, o Júlio, né? Ele simplesmente, olha, tem um texto aqui, eu vou selecionar passagens do texto para a gente ler, pontuais, a gente lê e comenta aquelas passagens que são pontuais, e vai reconstruindo, entendeu? Por exemplo, eu vou pegar um capítulo e resumir aqui, vai reconstruindo a linha de raciocínio daquele capítulo, entendeu? Pode ser uma pegada que a gente tem aqui para o grupo, uma nova proposta de abordagem, entendeu? Aí a gente deixa de ser leitura coletiva para ser um seminário. Seminário. Entendeu? É uma outra abordagem metodológica para o grupo. Né? Acho que é isso. Galera, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui até agora. Valeu mesmo. Se cuidem. Ótima semana para vocês. Cheiro no coração. E a gente se vê no próximo domingo, beleza? Até mais.